Quando sabe a frase é self-reboot. Você pode falar em português mesmo, é auto-reconstrução. Mas você pode colocar lá no Google, você vai ouvir a menina do Google falar self-reboot. Tá bom? É auto-reconstrução. Self foi a palavra que Deus me mostrou, por isso que eu coloquei assim, irmãos. Não foi para confundir sua cabeça, não. É auto-reconstrução, mas é bom vocês se familiarizando com o inglês, porque a gente vai receber muitos ministros americanos, europeus, japonês. Vamos receber bastante gente que fala em outras línguas. Irmãos, o mundo está ficando pequeno para nós. Amém? Então é bom vocês se familiarizando com as coisas maiores do que aquelas que você está acostumado a ver. Amém, irmãos? Então, como eu já comecei por esse caminho, falando sobre o privilégio de estar na presença de Deus, irmãos, eu quero dar continuidade nisso. Às vezes nós nos sentimos tão bem que esquecemos de olhar para trás e ser grato ao Senhor por aquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas. Você está na presença do Deus vivo, irmãos. Você está na presença de um Deus verdadeiro, um Deus que sabe tudo sobre você, que sabe todas as suas fraquezas, todas as suas forças que Ele te deu. Ele conhece as suas debilidades, Ele conhece, irmãos, todas as suas necessidades e supre cada uma delas. Você leu agora com Juliana aí o Salmo 91. Você entender que Deus, Ele sacia você de longevidade de dias, Ele te glorifica, Ele te promove em todo tempo, irmãos. Quando você olha para esse Deus, você percebe que nos mínimos detalhes Ele está cuidando das suas necessidades. Amém? Isso é muito bom saber. Amém, irmãos? Eu estava conversando, viu? Eu já estava conversando, percebeu? Eu estava conversando com Bonnie, que é a esposa do pastor Robert, que esteve aqui com a gente. E eu perguntava para eles quanto tempo eles têm no Senhor. O pastor Robert, ele se converteu ainda muito moço. Ele tem 38 anos de evangelho. Mas Bonnie disse que nasceu na igreja e nunca se desviou do evangelho. E eu disse a ela, rapaz, que privilégio, que honra estar no Senhor desde nascida. E ela disse, houve uma época da minha vida em que eu me incomodava com isso. Porque eu via pessoas dar testemunho maravilhoso de como o Senhor a salvou da boca do leão, de como o Senhor tirou aquela pessoa do vale, da sombra da morte, de como o Senhor livrou aquela pessoa do afogamento, do fogo, sabe? E eu não tinha nenhum testemunho para contar. Então houve uma época em que eu me escondia em Deus, me reservava em Deus e falava, Senhor, será que as coisas só acontecem com os outros e não comigo? Mas eu já tinha dito a ela, eu disse a ela assim, olha, esse é o melhor testemunho que eu já ouvi. E ela disse que ela chegou a essa conclusão quando chegou na fase de 20, 25 anos, quando ela estava passando por essa enquete, que tudo acontecia com todo mundo, mas com ela não acontecia nada. Porque, irmãos, ela já nasceu no Senhor. Então ela não precisou experimentar escassez para provar da abundância, ela sempre teve abundância. Ela não precisou experimentar a enfermidade para provar da cura. Ela sempre teve saúde com ela. E isso é muito bom. Amém, irmãos? Então, o melhor testemunho que uma pessoa pode ter é o testemunho de estar no Senhor e nunca se desviar desse caminho. Amém? Por que eu estou começando falando sobre isso? Porque nós vamos falar hoje sobre reparar as brechas. Irmãos, presta atenção, é muito importante para nós. Nós somos verbianos, nós gostamos de declarar fé. Sim ou não? Quantos aqui declaram fé? Ainda que as circunstâncias elas estejam contrárias, nós aprendemos a falar fé. Nós não falamos incredulidade. Nós falamos fé. Porém, nem sempre está funcionando. E por que nem sempre está funcionando? Nós estamos falando e as coisas não estão acontecendo. Nós estamos falando e as coisas continuam do mesmo jeito, como que um ciclo vicioso, aquilo não muda. Por quê, irmãos? Porque às vezes nós mesmos estamos dando brechas para que as coisas ruins entrem em nossa casa. Eu estava conversando com minha filha esses dias e ela falava sobre música e tal, e eu falava sobre uma música antiga em que o vocalista dizia, entrei pelo seu rádio e tomei, você nem viu. Quem já ouviu a música sabe do que eu estou falando, né? Entrei pelo seu rádio, tomei, você nem viu. Está falando a respeito dos filhos das pessoas. Entrei pelo rádio, tomei, você nem viu. Por que essas coisas acontecem, irmãos? Porque muitas das vezes nós estamos criando os nossos filhos muito bem, mas estamos dando muita brecha para o inimigo entrar e roubar os nossos filhos. E eu nem vou falar de criação de filhos, amém?
Eu só estou falando sobre reparar as brechas. Porque às vezes nós estamos tratando, irmãos, cuidando de ser religioso, orando, buscando no Senhor, sendo participante dos cultos, aprendendo da palavra, falando a palavra. Mas nas pequenas brechas, irmãos, o diabo entra, e aonde o diabo entra, ele vai fazer bagunça, porque ele é bagunceiro. Amém? Quem dá brecha para ele? Sou eu e você, com as nossas próprias atitudes. A mídia pode pôr na tela para mim, por favor, Efésios 4, 27. Efésios 4, 27. Uma frase bem pequenininha, um versículo bem pequeno. Olha só o tamanho do versículo. Esse aí é Efésios 4, 27. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele está falando uma série de cuidados que o cristão deve ter, né? E no versículo anterior ele diz: irai-vos e não pequeis. Não, você não deve dar lugar à ira. Mas ele também diz: nem deis lugar ao diabo. Presta atenção que um versículo tão pequeno pode mudar extremamente a sua vida, irmãos. Se você não der nenhuma brecha para o diabo, a sua vida, ela pode sim ser uma vida perfeita. Quantos querem uma vida perfeita? Quantos querem? Quantos querem uma vida sem problema? Como diz aquele suricate, né? Suricate, o Pumba lá, né? Uma vida Hakuna Matatas, uma vida sem problema. Quantos querem essa vida sem problema, irmãos? Uma vida sem problema é tão bom, não é? Mas você sabe que Deus, ele te deu uma vida sem problemas? Só que às vezes, pela nossa má administração da própria vida, nós atraímos problemas para nós. Irmãos, nós podemos dar brechas em tantas coisas. São tantas coisas que nós podemos dar brecha e o diabo entra, porque o diabo, ele é enxerido, ele não precisa de convite. Ele precisa de uma brecha para entrar. E como nós estamos estudando o livro de Neemias, em Neemias no capítulo 4, a Bíblia vai falar sobre Sambalate, Tobias, Gesem, sobre inimigos que se incomodam com a reconstrução. Deixa eu dizer para você, o diabo pecou e foi destinado ao inferno, ok? Você está comigo? Conhece um pouco a história? O diabo pecou e foi destinado ao inferno. O homem pecou e foi destinado ao inferno também. Então o diabo está bem acompanhado, certo? Porém, Deus enviou Jesus Cristo para nos reconstruir, para nos transformar, para nos trazer de volta para Ele e nos deu a oportunidade de reconstruir o caminho para permanecermos em Deus. Então, quando começa esse processo de reconstrução, o diabo não gosta. E aí ele começa a levantar situações, ele começa a se indignar. Vamos ler, por favor, Neemias capítulo 4, versículo 1. Neemias 4, 1. Presta atenção que no Velho Testamento, raramente você vai ouvir o nome diabo. Mas você ouve como os inimigos, né? Você ouve filisteus, ferezeus e tudo que é Zeus que tem por aí. Você não ouve o nome diabo diretamente. No capítulo 4, versículo 1, vai dizer assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira. Você prestou atenção? Como é que uma pessoa se incomoda tanto, irmão, simplesmente por uma reconstrução? O diabo, quando ele percebeu a reconstrução em sua própria vida, a Bíblia fala que Sambalate se ardeu em ira. Ele ficou indignado com aquilo. Porque o diabo não quer que você reconstrua. O diabo não quer que você ajuste as coisas. O desejo dele é que você se destrua para você fazer companhia para ele. Mas você não vai mais. Amém, irmãos? Vamos lá. Ardeu em ira e se indignou muito. E escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe é isso mesmo? Permite-se-lhe a isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso dos montões de pó e de pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedras. Ainda que edifique, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedras. É interessante a palavra raposa. Nós vamos ler um pouco a respeito de raposa, mas você sabe do que está falando, né? Alguém aqui conhece o animal raposa?
Quando eu era criança, a mamãe foi morar em um sítio, eu era muito menino, então eu não lembro se era em Aracaju ou no interior de Peruíbe. Era em algum desses lugares que mãe morou nos dois, tá? Mãe morou nos dois e eu não lembro aonde era. Mas nós tínhamos naquele lugar um galinheiro muito bem sucedido. Tinha muitas galinhas. E todas as noites a raposa vinha fazer a festa. Todas as noites as raposas vinham para se alimentar do que, irmãos? Das brechas. Porque o galinheiro ele era fechado. Mas aonde tivesse uma brecha, elas iam encontrar e iam devorar uma de nossas galinhas, que era a provisão da nossa casa. Amém, irmãos? Aonde eu estou querendo chegar, queridos? Que a raposa, que você não percebe, e a Bíblia faz a colocação da raposa, porque ela podia fazer com uma colocação de leões, de chacais, de feras do campo, de besta. A Bíblia podia fazer todo tipo de colocação, mas ela coloca raposas. Por quê? Porque os chacais, os leões, eles não passam em brechas. A porta tem que estar muito bem aberta para eles entrarem. E é fácil de se identificar um animal de porte maior. É fácil de se identificar um leão. Mas as raposas, elas vêm pela beirada. Você não percebe elas. São pequenas raposas. A Bíblia fala sobre pequenas raposas. Nós vamos ler alguns versículos que falam sobre ela. Você não percebe, e muitas das vezes, irmãos, nós não estamos percebendo aonde estão as brechas, nós não estamos percebendo aonde nós estamos sendo prejudicados, aonde estamos recebendo dano, porque Deus não nos criou para sofrer dano, irmãos. Deus criou você para ter uma vida perfeita, uma vida santa, uma vida agradável, uma vida plena nele. Deus nos criou para isso, queridos. Mas por que, irmãos, muitos crentes estão com os seus filhos problemáticos? Por que muitos crentes estão com o seu casamento problemático? Por que muitos crentes estão com a sua vida financeira problemática? Porque não observou para as pequenas raposas. Que raposas são essas, irmãos? Às vezes, eu vou falar um pouco da criação de filhos, sim. Às vezes, nos nossos filhos, eu conversava com Julinha e foi bem legal esses dias. A Vanessa foi para a aula de oração e eu fiquei num bate-papo amigo com minha filha. Foi bem legal. E nós conversávamos sobre vários assuntos. E eu falava sobre essa supervisão que eu faço no celular dela, né? De vez em quando eu faço uma supervisão no celular dela. E eu falo assim, eu faço isso para um cuidado com você, porque eu quero saber mesmo quem conversa, que tipo de conversa está tendo. Eu não quero me omitir das minhas responsabilidades. Porque é fácil para mim largar o celular na sua mão e nunca mais eu tenho trabalho contigo. E eu até experimentei, eu falei, quer ver? Que às vezes os pais fazem isso para não ter trabalho e o Christian estava agitado de um lado para o outro, que ele é bebê, ele fica agitado de um lado para o outro. Eu disse, filho, vem cá, toma. Eu dei o celular para ele e disse, vai lá brincar na sala. Rapaz, mas ele pega feliz o celular. Na mesma hora eu falei, você viu, Júlia? Se eu não quiser ter trabalho com ele, é fácil. E quantos de nós já fizemos isso, queridos? Simplesmente largamos o celular na mão da criança. Por quê? Porque nós não queremos ter trabalho, porque criança dá trabalho mesmo. Você tem que sentar com ele, montar aquele negocinho de Lego. Quantos pais já fizeram isso? Montar os Legos, pegar uma bonequinha e ficar brincando com a bonequinha. E, oh, que legal! Olha, brigou com esse, e o carrinho bateu. Sabe, irmãos, dá trabalho. Você chega cansado do trabalho, você está exausto e o seu filho está pilhado porque ele dormiu a tarde toda. Ele dormiu a tarde toda, ele descansou, ele acordou às 10 da manhã, depois ainda tirou aquele cochilo bem sucedido da tarde. Ele está pilhado e você chegou exausto. Mas ele quer brincar com você. Aí você, para se isentar da sua responsabilidade, pega um celularzinho e dá na mão dele. Porque se você der o celular, você entende que você está recebendo um alívio, quando na verdade você está prostituindo o seu filho. Peguei pesado com a palavra? O que é prostituir, queridos? É você deixar que ele receba de outras informações, de outras fontes, que não é as fontes que você daria para ele. Resultado disso,
as crianças se enchem de tudo que é porcaria. Embora você tenha princípios cristãos, embora você traga os seus filhos para a igreja regularmente, embora você ensine para eles a palavra, eles passam 8 horas por dia sendo ensinados de tudo que é porcaria. O que é que eles vão aprender? Irmãos, a mente das crianças é uma folha em branco. O que nós deixarmos que seja impresso naquela folha vai ser impresso. O que é que nós precisamos imprimir naquela folha, irmãos? Momentos agradáveis. Momentos de passeio com a família, momentos de brincar, momentos de dar risada, momentos de fazer cócega. Nós não podemos perder os nossos momentos com os nossos filhos, mas porque nós estamos perdendo, estamos dando brecha. Aí o diabo entra, aí o diabo promove alegrias para eles. Chega uma hora, o filho chega na adolescência, ele nem quer mais conversar contigo. E você nem entende por quê. O filho não quer mais conversar contigo, irmãos. Eu estou falando de algo que está acontecendo, tá? O filho agora, na adolescência, ele passa o dia inteiro na tela do celular, mas ele não tem assunto contigo. Se você sentar com ele na mesa, filho, vamos conversar. Conversar sobre o quê, pai? Conversar sobre o quê? Não tem assunto, irmãos. E por que não tem assunto? Porque nunca foi criado assunto. Nós precisamos criar assunto. Você sabe que se você for o melhor amigo do seu filho, ele vai ter um amigo que vai instruir bem ele? Se você procurar ser? Então, quando a Bíblia diz não deis lugar ao diabo, tem muitas coisas que nós poderíamos aprender nesse capítulo 4 de Neemias, mas quando a Bíblia diz para nós não dar lugar ao diabo, irmãos, é não dar brecha nenhuma para ele. Porque o diabo ele tem desejo de nos destruir, ele tem desejo de nos envergonhar. Imagina, irmãos, uma família que cria os seus filhos na igreja e quando aqueles filhos crescem, eles se desviam do evangelho. Não é vergonhoso, não é no mínimo vergonhoso para a família? Aí começa a se perguntar onde foi que eu errei. São nas pequenas brechas que nós deixamos. Não podemos deixar brechas, irmãos. Não podemos deixar brechas. Amém? No casamento não é diferente. Quando nós deixamos brechas, as raposas elas entram. Como é que as raposas entram, queridos? De várias maneiras. As raposas entram através de um programa de televisão que nós estamos assistindo. Porque, irmãos, os nossos olhos são curiosos. Por isso a Bíblia diz para a gente se afastar da concupiscência dos olhos. Existem concupiscência nos olhos. Você sabe que os seus olhos querem ver muita coisa? Às vezes, aquilo que nós estamos assistindo está nos induzindo ao erro. E nós não percebemos porque são pequenas brechas. Oferecemos os nossos olhos, a Bíblia diz, para nós guardarmos as fontes da vida. Oferecemos os nossos olhos para assistir todo tipo de porcaria. E aí aquelas porcarias, elas começam, sem que nós percebamos, a reger a nossa vida. O nosso jeito de ser, o nosso jeito de falar, de pensar. Não é assim? Quantos já ouviu alguém chamar o outro de pateta? Você já ouviu falar? Agora, quantos já viram os 3 patetas? Alguns não viram, claro, né? Não. Mas por que pateta? Toda vez que alguém fazia uma arte ou uma bobeira enorme, chamávamos de pateta. Por quê? Porque pateta ficou registrado na nossa mente. Olha lá, aquele menino mó pateta. Porque ele era pateta. Por quê? Registramos o pateta em nossa mente. E por que registramos? Porque deixamos entrar. Amém, irmãos? Quando nós deixamos entrar coisas em nossa vida, irmãos, nos nossos olhos, nós também deixamos entrar na nossa vida. E quando deixamos entrar na nossa vida, sem que nós percebamos, irmãos, aquelas raposas, elas vão corroendo tudo. Elas vão destruindo o relacionamento, elas vão destruindo, irmãos, áreas que não poderiam ser destruídas. Simplesmente porque nós deixamos entrar as raposas. Abrimos brechas. Eu não sou dessa época, mas eu ouvi falar quando a igreja ela reprimia televisão. Ela dizia que televisão era a caixa do diabo mesmo, era a caixa do demônio. Não é isso?
Os crentes mais antigos devem saber do que eu estou falando. A igreja reprimia essas coisas. Hoje a igreja não reprime mais. A igreja está tão cheia de informações por conta da televisão, por conta da internet, que se você perceber, a igreja agora ela está movida pelas informações. Vou dar um exemplo. Nesses últimos tempos, muitos de nós estamos orando por Israel, porque estamos bem informados sobre Israel. Mas quantos de nós orou por Israel, irmãos, quando nenhuma informação chegava? Quando a Bíblia diz que nós devemos orar por Jerusalém, que nós devemos orar por Israel. A Bíblia diz isso, já está informado para nós. Mas só agora que está em guerra que nós devemos orar? Você percebe que as informações elas estão nos enchendo? Quantos de nós, irmãos, tiveram medo no tempo da Covid simplesmente por estar se enchendo de informação? Se essas informações nem chegassem para a gente, a nossa vida ia ser tranquila, ninguém ia ficar doente, no máximo uma gripe, que já é normal para quem anda sem camisa na chuva, né? É comum, você estava no sol, abriu a geladeira com o corpo muito quente, pronto, já começa a espirrar, é normal, teu corpo é saudável e ele responde a algumas coisas. Mas se não fosse o número de informações que nós recebemos, essa enfermidade não ia dizer nada para nós. Mas porque nós abrimos brechas. Abrimos brechas para que ela entrasse. Eu falo isso com muita propriedade, irmãos, porque nos últimos tempos das eleições, foi as únicas eleições que eu tomei partido, vou dizer assim. Eu nunca tomei partido de eleições. Mas nessa eu tomei partido, porque eu vi ali uma luta do bem contra o mal, eu falei, rapaz, eu tenho que escolher um lado, e eu escolhi um. Eu acordava 7 horas da manhã e ligava a TV, porque eu queria saber os debates, eu queria saber tudo. Eu queria saber como é que estava o Datafolha. Eu queria saber como é que estavam as informações. E sabe, eu ficava empolgado com aquilo, porque eu queria que... Depois eu descobri que é tudo uma farsa, está tudo certo. É melhor a gente continuar crendo no Rei dos Reis, né? Mas você não faz ideia o quanto isso me fez mal. Você não faz ideia o quanto eu fiquei frustrado com tudo que aconteceu, simplesmente porque eu abri uma brecha. Uma brecha só, irmãos. O cristão ele foi chamado para se encher de Deus, ele não foi chamado para se encher de informações. Pastor, é pecado a pessoa ser informada? Não. Mas você decide que tipo de informação você quer receber. Se você quer receber a informação da terra ou a do céu. Se você quiser receber a informação do céu, você pode se encher do céu diariamente. Se você quiser se encher das informações da terra, você pode. Só que isso vai reger a sua vida. E o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de falar. Pessoas recebem informações. Olha, no Tu de Bastos estão invadindo e roubando as casas. A informação chega para você. Nunca mais você deixa a porta aberta. Porque a informação chegou. Não é assim? As informações, quando elas chegam, irmãos, elas chegam como raposa. Elas procuram uma brecha. Aí você deu brecha, ela entrou. Entrou e destruiu a sua fé. Porque a sua fé diz que o Senhor está contigo, não é? Ainda que eu passar pelas águas, eu não vou me afogar. Ainda que eu passar pelo fogo, eu não vou me queimar. Então podem estar roubando todo mundo, mas a mim não vão roubar. Se a informação certa estiver dentro de nós. Mas se a informação errada estiver, irmãos, isso vai prejudicar muito as nossas vidas. Amém? Eu quero falar um pouco sobre as raposas só para você entender. Vamos lá. Lamentações 5:18. Livro de Lamentações 5:18 vai dizer: pelo monte Sião, que está assolada, andam as raposas. Raposas gostam de lugar assolado. Amém? Pelo monte Sião, que está assolada, andam as raposas. Em Cântico, ou Cantares, capítulo 2, eu falei Lamentações 5:18? Não, eu só falei Lamentações. Lamentações 5:18. Pelo monte Sião, que estão as raposas, que estão assoladas, andam as raposas. Em Cantares, capítulo 2, versículo 15. Achei interessante esse texto, porque em Cantares está falando ali o esposo,
a esposa. É um texto de galanteios, né? Falando do noivo e da noiva. É um texto maravilhoso, muito pregado para casamento, né? Está falando, claro, da relação Cristo e a igreja, né? Eu amo meu amado, eu sou do meu amado é meu, essas coisas. Mas no meio disso, no versículo 15 do capítulo 2, diz assim: apanha minhas raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Apanha minhas raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos. Irmãos, você já percebeu que quando você dá uma brecha para o diabo, que ele consegue entrar, coisas começam a ser devastadas? Não é interessante que nós nos mantenhamos seguros em Deus e jamais nos desviando dessa palavra, porque uma brecha que nós damos, irmãos, quando o diabo entra, ele faz uma bagunça terrível, começa a bagunçar nossa família, nosso casamento, nossos filhos, nossas finanças. Meu Deus. Não vou perguntar isso não, para você não ficar envergonhado. Vou fazer a pergunta retórica. Quantos aqui já deixou de dar o dízimo, irmãos? Por um mês, por um período, e de repente as suas finanças começaram a afundar. Não precisa responder para mim não, tá bom? Responda para si mesmo. De repente você já não conseguia mais equilibrar e as coisas já começaram a afundar por causa de uma brecha. Quantos de nós já erramos deixando entrar? Deixa eu falar sobre brecha, queridos. É importante nós tomarmos muito cuidado com o sexo oposto. Porque quantos de nós deixamos entrar uma pequena coisinha e aquilo começou a inflamar? Quantos aqui já receberam um elogio de sexo oposto aqui? Um elogio. Nossa, como você está bonito hoje. Não é? Você percebe que você se sente bonito só porque alguém falou? Nossa, você está cheirosa. E aquilo começa a inflamar e você nem percebe que foi só uma raposa querendo entrar. Só que se você der brecha para aquilo, aquilo vai permanecer. Presta atenção, irmãos, que o diabo ele conhece os intentos do coração do homem. Quando você fala, é pior ainda. Eu já falei para você que eu ganhei, me ofereceram uma massagem, eu já falei, já? Me ofereceram uma massagem. Eu falei, uau, minha mulher não deixa não. Eu disse à garota, minha mulher não deixa eu ganhar massagem. Eu até queria, mas ela não deixa não. Legal. Numa outra ocasião, eu fui convidado de novo por essa cliente a ir ao apartamento dela. Aí Vanessa disse assim, ó, cuidado, hein? Eu disse, fica tranquila, Vanessa, uma mulher só não consegue me segurar não. Se tiver duas, pelo menos. Adivinha só? Tinha duas. A Vanessa disse, ó, tu deu lugar, falou com a tua boca. Eu falei, se tiver duas, até de repente eu não consiga, né, fugir com duas. Tinham duas. Elas estavam almoçando enquanto eu executava o serviço. Elas acabaram de almoçar, deitaram na cama e perguntaram se eu queria assistir alguma coisa. Uma brecha, uma palavra falada. Foi só uma palavra, uma brincadeira que eu fiz com minha esposa. O diabo já agarrou aquela palavra. Irmãos, o diabo é rápido para destruir você, queridos. O diabo é muito rápido para destruir você. E ele vai trabalhar de todas as formas. De todas as formas para te derrubar. Uma pessoa que tem fraqueza na área de drogas, saiu do mundo das drogas, está reconstruindo a vida. O diabo vai trabalhar como? Ele vai mostrar toda hora. Ele vai deixar à vontade. Uma pessoa que tem fraqueza na área das finanças sempre terá a oportunidade de tropeçar nessa área. Uma pessoa que tem fraqueza na área do caráter sempre terá a oportunidade de tropeçar no seu caráter. Por quê? Porque o diabo ele vai tentar de todas as formas. E se ele descobrir uma fraqueza sua, uma palavra, um gesto, um olhar, ele vai pegar. É a brecha que ele precisava para entrar. Amém, irmãos?
Você está pronto para fechar as brechas? Vamos lá. Em Lucas, no capítulo... Só para você entender o que a Bíblia fala a respeito de raposa. Em Lucas, no capítulo 13, versículo 31 e 32... vai dizer assim: naquela mesma hora, alguns dos fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhe respondeu: ide dizer a esta raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Ok? Jesus, ele coloca Herodes como uma raposa porque queria matá-lo. Amém, irmãos? As raposas procuram sempre uma brecha, amém? Agora é importante, irmãos, nós fecharmos isso. Nós precisamos fechar bem. Vai dar trabalho, mas precisamos fechar. Amém? O livro de Ezequiel vai dizer, Ezequiel capítulo 22, versículo 30, vai dizer assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Nós sabemos que Deus está falando a respeito do próprio Cristo, que veio à terra e a brecha que ninguém podia fechar, ele fechou. Aquilo que ia nos levar direto para a morte, direto para o inferno, Deus disse: olha, eu busquei entre os homens alguém que pudesse fechar essa brecha, mas a ninguém achei. Graças a Deus pelo Cristo, porque essa já foi tapada. Amém, irmãos? Em Jó, no capítulo 30, e versículo 12 ao 14, vai dizer: à direita se levanta uma súcia e me empurra, e contra mim prepara o seu caminho de destruição. Arruinam as minhas veredas, promovem a minha calamidade. Gente, para quem já não há socorro, vem contra mim como que por uma grande brecha e se revolvem avante entre as ruínas. Ou seja, quando há uma brecha, a ruína vai chegar. Amém? O próprio Neemias vai dizer no versículo 7 do capítulo 4, vai dizer assim: mas ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém iam avante, e que já se começava a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Olha que coisa interessante. Neemias, ele dá uma aula sobre o que fazer. No capítulo 4 de Neemias, quantos estão lendo Neemias? Alguém aqui já terminou? Eu ia aconselhar você a voltar para o capítulo 4. Se você não terminou ainda, leia de novo o capítulo 4. No capítulo 4 de Neemias, vai dar várias instruções para nós de como fazer diante de situações. Ele fala que quando eles estavam reparando as brechas, Sambalate se irou muito, se chateou muito, se levantou contra. Sambalate, ele mandou convidar Neemias para tirar Neemias do foco. Né? De repente você precise estar focado naquilo que você está fazendo. Irmãos, a vida é algo muito sério e nós precisamos focar. Quantos entendem que casamento é sério? Casamento é sério, irmãos. Nós não podemos viver uma penitência no casamento. Né? Eu ouvi o pastor Cláudio Duarte, de forma muito engraçada, dizer que casamento é igual a prisão. Olha que legal. Casamento é igual a prisão, né? Mas como assim? Porque é uma prisão com um regime semiaberto. Você sai para trabalhar de manhã, mas você tem que voltar. Né? Você tem que voltar. Ela tem que saber onde você está 24 horas por dia. Aí, de forma engraçada, ele diz... E de vez em quando você recebe uma visita. Mas casamento, irmãos, é algo muito sério. Nós precisamos atentar para isso, porque uma brecha que nós damos, irmãos, as coisas ficam muito bagunçadas. Eu não sei se você já experimentou isso. Mas um
Um desconforto em casa te deixa desconfortável em qualquer lugar. Seus negócios não vão bem. As suas finanças não vão bem. Porque existe um desconforto em casa. Então, casamento é algo sério. Nós precisamos tratar com muita relevância o que nós temos e administrar muito bem. Os nossos filhos são coisa séria. Todas as fases da vida deles, eles crescem, eles aprendem e nós aprendemos com eles. Eu estou aprendendo a ser um pai de adolescente. Eu nunca fui um pai de adolescente, eu estou aprendendo agora. Eu já fui pai de criança, agora eu estou aprendendo como ser pai de adolescente. É diferente, irmãos. E eu preciso me treinar nisso, para que eu seja o melhor. Você sabe que você precisa ser o melhor em tudo que você é e tudo que você faz? Você precisa ser bom naquilo que você faz. Então você não pode fazer nada de qualquer jeito. Porque tudo que você tratar com irrelevância, aquilo vai te dar prejuízo. Quantos empresários temos aqui? Se você tratar a sua empresa de qualquer forma, ela vai falir. Você não faz cálculo, gasta mais do que ganha, né? Administra mal, trata mal os clientes. O que vai acontecer com a sua empresa? Ela vai falir. Para a sua empresa crescer, para ela prosperar, você precisa tratar muito bem ela, você precisa estudar ela, você precisa fazê-la crescer, promover, você precisa fazer cálculos, você precisa administrar muito bem aquela empresa. Tudo na nossa vida é assim. Todo mundo quer ter um casamento bem-sucedido. Mas quem quer administrar bem o casamento? Todos nós queremos ter filhos bem-sucedidos. Quantos querem? Os nossos filhos, irmãos, nós criamos para eles ser melhor do que nós. As faculdades que eu não fiz, os meus filhos vão fazer. Amém? Eu creio para isso e vou trabalhar muito para que isso aconteça. Os privilégios que eu não tive, os meus filhos terão. Então nós queremos conduzi-los bem. Mas isso depende da minha e da tua administração. O que dizer dos jovens, né? Porque a gente fala do casamento, do casamento dos filhos, os jovens ficam assim, cara, rapaz, eu vim para o culto errado. Mas você sabe que eu costumo dizer, eu pego uma criança igual a Ana Luísa assim, e digo, Ana Luísa tem 16 anos, daqui até os 26, tudo que ela fizer nesses próximos 10 anos, vai repercutir para a vida dela inteirinha. Se ela fizer daqui até os 26, tudo certo, ela terá uma vida gloriosa dos 26 em diante. Se ela fizer tudo errado, não vai fazer. Ela já balançou a cabeça dizendo que não. Se fizer o certo, vai prosperar. E quando tiver 25 anos, estará bem casada, muito bem casada. Já terá sua casa própria, já terá seu carro para andar, carro do ano, 0. Estará feliz, com um sorriso de orelha a orelha. Se fizer errado. Então você entende que existe uma administração aí. Não é só para os casados, não é só para os pais. É para vocês também. E se vocês derem brecha, principalmente vocês são bonitinhas. Não precisa nem de brecha para as raposas querer chegar. Existe muito raposo por aí, né? Querendo bagunçar a vida da Dora Aventureira. Viu que eu estou inteirado, né? Você percebeu que eu estou inteirado. Eu tenho criança, irmãos. Você tem que viver direto dizendo raposo, não pegue. Tem muitos raposos querendo estragar a vida de vocês. E como é que ele vai tentar? Por uma brechinha. É uma brecha só, é uma conversa mal conversada no WhatsApp, é um elogio no Instagram, é uma palavra bem falada na escola. Ei, eles vão tentar destruir vocês. E vocês precisam administrar bem a vida de vocês e não dar brechas. Amém, irmãos? Não podemos dar brechas, porque se der, a bagunça já está feita. Agora vamos para o conselho de Neemias, que eu falei que Neemias dá conselhos. Versículo 9, capítulo 4, versículo 9. Porém nós oramos ao nosso Deus. Então agora eu começo a trazer isso para a espiritualidade.
Porque a tua vida também é uma vida espiritual. Amém, irmãos? Na verdade, a tua vida é uma vida espiritual. Muitos estão administrando de forma natural, mas a tua vida é uma vida espiritual. Durante muito tempo, eu tive uma situação desconfortável com minha esposa. Não era briga, não. Era uma discordância. Durante muito tempo, houve essa situação desconfortável. Sempre nos demos bem, mas havia uma situação em que não batia as ideias. Irmãos, e nós já tivemos muitas comunhão intensa, vou dizer, por conta da mesma situação. Era sempre a mesma situação. E ambos perdíamos. Porque quando você começa a querer lutar com armas naturais, a derrota já é certa. Até que um dia me veio a palavra que se eu orar, as coisas podem mudar. Então eu comecei a orar por minha esposa e orar por mim. Eu comecei a orar em cima da situação. E no momento em que eu comecei a orar em cima da situação, a situação começou a melhorar gradativamente. Aquele debate, aquela discordância já não existia mais. E as coisas foram melhorando e vai de bom a melhor. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos aprender que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. E a gente precisa colocar essas armas para trabalhar. Neemias, nesse mesmo capítulo, ele fala que com uma mão eles trabalhavam na obra e com a outra mão eles mantinham a espada afiada. Eles seguravam a lança com a outra mão. Você percebe que nós precisamos estar conectados no que é natural e no que é espiritual, porque o natural existe. Mas nós somos espirituais e nós precisamos estar ligados com isso. Nós precisamos colocar o espiritual, irmãos, para trabalhar. Porque se a gente for tentar tratar as coisas de forma natural, nós vamos perder. Neemias fala, olha, nós oramos a Deus. E quando nós oramos a Deus, coisas mudam. Nós não estamos querendo gastar mais tempo de oração, irmãos. Nós estamos em Deus, nós estamos adorando a Deus, levantando as nossas mãos, mas nós não estamos orando pela nossa casa, pelos nossos filhos, nós não estamos orando pela nossa igreja, nós não estamos orando pelos nossos negócios. Ei, que tal sair de manhã para trabalhar e entregar os seus negócios na mão do Senhor? É tão bom, irmãos, quando essas coisas acontecem. Você já sai negociando já. Antes de ir lá no cliente, você já sai negociando. Senhor, eu vou, mas eu vou no teu nome. Ontem foi engraçado que eu fui negociar um trabalho. Quando eu cheguei, eu dei meu preço. O cara falou, rapaz, tá caro. Eu disse para ele assim, rapaz, eu nem quero trabalhar para tu. Eu não tô com vontade de trabalhar para tu. Eu vou trabalhar pelo teu dinheiro. Então, se você quiser que eu trabalhe, você paga. Carinhosamente, assim, eu não quero trabalhar, eu não vim aqui com vontade de trabalhar. Você precisa da minha mão de obra, eu preciso do teu dinheiro. Vamos negociar? Vamos. Mas quando eu estava indo, eu já ia orando já, Senhor, eu quero um acordo favorável ali. Eu não gosto de trabalhar por trabalho, irmãos. Eu gosto de trabalhar por dinheiro mesmo. Né? Quando eu estou trabalhando lá fora, é por dinheiro que eu trabalho, não é por trabalho, não. Então eu vou atrás do dinheiro. O trabalho é só a consequência. Tem que fazer. E eu faço. Mas, irmãos, quantos de nós ganharíamos muito mais se as nossas orações fossem na frente? Né? Essa declaração que nós fazemos aqui, ó, acordos favoráveis, bons negócios, dinheiro chegando na minha mão, dinheiro vai cair dinheiro nas minhas mãos, irmãos. Beleza, mas se a gente colocar a oração na frente, as coisas vão acontecer, o tempo vai mudar. O tempo vai mudar para você. Hoje, enquanto eu executava um trabalho, o rapaz falou assim, rapaz, vai chover. Eu disse, não vai não. Só vai chover depois que eu terminar. E o tempo fechado. Parece que choveu em todo lugar do mundo, porque eu escutava os trovões. Quando eu terminei o serviço, choveu. Eu disse tchau para casa, tá tudo certo. As nossas orações, elas devem funcionar na frente. Agora, por que você está falando isso, pastor, sobre o fato de dar brechas? Irmãos, cada um de nós conhece as nossas fraquezas. Você conhece a sua, sim ou não? Tem uns que têm fraqueza de falar demais.
Outros têm fraqueza de falar de menos. Quantas esposas eu já recebi? Pastor, meu marido não fala, pastor, eu quero conversar. Não dá conversa nenhuma. Quantas vezes nós já tivemos que aconselhar pessoas que falavam de menos? E rapaz, abre a boca, fale com ela um pouquinho. Eu tenho um cunhado que ele só faz Minha irmã fala tudo no mundo e ele diz Todo mundo já sabe a resposta dele para tudo. É essa mesmo. Só isso, o cara não conversa. Peca também. Todos nós sabemos as nossas fraquezas, irmãos. Tem pessoas que têm fraqueza emocional. Tem pessoas que têm fraqueza com sexo oposto. E eu não estou falando para as cadeiras. Estou falando para você que está me ouvindo. Pessoas que têm fraqueza com sexo oposto. E eu não estou falando nada anormal, não, irmãos. Sabe, isso é muito comum. Davi tinha isso. Davi tinha um monte de mulher, mas ele estava na janela olhando a mulher dos outros. O cara, ele era rei, ele tinha a mulher que ele quisesse. Mas ele estava na janela olhando a mulher dos outros. Quando era para estar na guerra, estava na janela olhando a mulher dos outros. Observando. Eu imagino aquela cena de filme, né? Porque só nos filmes que a mulher toma banho assim bem. Toda, né? Porque banho é banho normal, mas ele estava lá observando. Todos nós temos fraquezas. É importante que nós identifiquemos elas. Primeiro ponto, identificar as fraquezas. A Bíblia diz para nós confessar os nossos pecados uns para os outros e orar uns pelos outros, ok? Mas quando você é casado, você não tem coragem de confessar um pecado desse para sua esposa? Né? É difícil. Então confesse para o Senhor. Fale para Ele o quanto você precisa da ajuda dEle nessa área. Dobre seu joelho diariamente e diga, Senhor, eu preciso da sua ajuda nessa área. Eu preciso que o Senhor fortaleça. Eu preciso da sua força, eu preciso do Senhor. Se o Senhor não for comigo, eu já sei que o tropeço é certo. Mas se o Senhor for comigo, eu vou vencer essa etapa. Se eu tenho uma fraqueza, irmãos, eu sei que aquela fraqueza, ela já está em mim. Eu preciso protegê-la. E como eu protejo essa fraqueza, irmãos? Buscando no escudo certo. Buscando em Deus. Pai, me ajuda, Pai. Tira de mim isso, por favor, me ajuda, porque eu preciso do Senhor. Eu reconheço minha fraqueza. Mas não, você se acha o fortão. Aí já tem problema com sexo oposto, aí fica de sorrisinho, isso vai te trazer prejuízo. Isso vai te causar dano. O diabo só vai procurar uma brecha para envergonhar você. Porque o trabalho do diabo é esse. Envergonhar você, destruir seu lar, destruir sua família. Jesus, falando com seus discípulos em Marcos 13, versículo 33, ele diz: Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Um conselho que Jesus dá, o mesmo conselho eu já vou ler, Marcos 14, 38, ele vai dizer, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Existem fraquezas na carne. Amém, irmãos? Existem fraquezas na carne. Então, se você é esse que fala demais, peça ao Senhor para te ajudar. Se você é esse que fala de menos, peça ao Senhor para te ajudar. Se você é esse que tem deixado os seus filhos viver dissolutamente, peça ao Senhor para te ajudar e puxe eles de volta. Se você não tem dado a devida atenção para as suas coisas, irmãos, peça ao Senhor para te ajudar, porque a tua vida é uma grande administração. Deus não quer que você perca em nada. Deus não quer que você tome prejuízo em nada. Então peça a Ele para te ajudar. Pai, eu sei que você não quer que eu tome prejuízo, então me ajude nessa e nessa área. Nós precisamos orar mais, irmãos. Nós precisamos buscar mais em Deus, buscar mais direção de Deus. Para quê? Para não fazermos errado, para não casar errado, para não fazer uma negociação errada. Irmãos, essas coisas podem nos prejudicar muito. Quantos aqui já se prejudicaram por fazer uma negociação errada? Isso dói, irmãos. Às vezes é anos de prejuízo.
para você recuperar o que você perdeu. Por quê? Porque deu uma brecha nas suas finanças. Agora, sobre tudo que se deve guardar, o autor a Provérbios diz, o sábio escreve em Provérbios capítulo 4, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Não deixe que nenhuma armadilha do diabo entre no seu coração. Eu vou fechar com esse texto. Abre em Efésios, capítulo 4, por favor. Efésios 4. Versículo 17 em diante. Eu já li o versículo 27, mas eu quero ler em um todo. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Eu quero acreditar que aqui ninguém mais é ignorante. Amém, irmãos? Verso 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impurezas. O que me chama a atenção é que Paulo está escrevendo isso para a igreja, tá? Não é para o mundo, é para a igreja mesmo. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento. Presta atenção que os conselhos é para largar as coisas passadas. Não permitir que as coisas passadas permaneçam em nossas vidas, irmãos. Então, se havia uma fraqueza antes, nós precisamos nos despojar disso e continuar caminhando no espírito do nosso entendimento. Amém? Versículo 24, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, tem gente que tem fraqueza nessa área, você sabe disso, né? Agora, deixa eu lhe dar uma boa notícia. Esconder a verdade também é mentir. Porque tem gente que não mente, mas esconde a verdade. Né? O adolescente está lá, aí os pais chegam e falam: o que você está vendo? Nada? O que você está vendo aí? Nada? Né? Mentiu? Não, só escondeu a verdade. Né? Apagou o histórico rapidamente, ninguém consegue ver mais nada. Né? Então, mentir e esconder a verdade está bem alinhado. Para você esconder algo, você precisa de trevas e você já foi liberto das trevas. Amém, irmãos? Por isso, deixando cada um a mentira, fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Você sabe que você dá brecha para o diabo quando qualquer palavra errada sai da sua boca. Eu já te dei o testemunho disso. Uma palavra que saiu da minha boca, irmãos, foi uma brecha para o diabo tentar entrar. Amém? Mas ele já perdeu. E vai perder sempre. Amém? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Às vezes nós achamos que palavras torpe é só palavrão, né? Sabe, irmãos, uma palavra maldita pode ser considerada uma palavra torpe. Uma fala infeliz, né? Falar de alguém, se você tinha fraqueza nessa área de falar de alguém, o diabo sempre vai tentar promover essa questão. Né? Pessoas vão procurar você e vai puxar assunto. Oh, você já viu o irmão Márcio? Não veio nem com a camisa de diácono hoje? Olha lá. Pessoas vão puxar assunto do nada. Por quê, irmãos? Porque o diabo está procurando brechas.
Se você anda nessa área de fraqueza, irmãos, corrija-se. Ore para que você veja só o lado bom das pessoas. Quando vierem falar de alguém para você, irmãos, pode falar o que for. Aí você vai encontrar alguma coisa boa para dizer daquela pessoa. Ou você vai ser bem delicado e dizer assim, vamos orar por ele. É o quê? O Márcio está com problema? Vamos orar pelo Márcio. Vamos orar pelo Cristiano. Quando vierem falar de alguém para você, você vai puxar rápido para a fé. E dizer, é mesmo, então vamos orar. Irmão, crente carnal não gosta de orar. Então, quando crente carnal vem falar bobagem para você, chama ele para orar mesmo. Agora, toda vez que te chamarem para orar, você diz, eita, virei crente carnal. O pastor falou para chamar os crentes carnal para orar, agora o irmão está me chamando de carnal, olha. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeça ao Espírito de Deus, no qual fostes selados, para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quando Paulo fala longe de vocês essas coisas, ele está dizendo não dá brecha nenhuma. Não dá brecha nenhuma, não dá lugar. Porque se você der lugar, o diabo vai entrar. Nem des lugar ao diabo. Amém, irmãos? Você está pronto para fechar as brechas? Você está pronto para cuidar bem do seu casamento, dos seus filhos, cuidar bem da sua família, cuidar bem de si mesmo, dos seus negócios? Irmãos, você é algo valioso. Você é algo por quem Cristo deu a vida dele. Então você é algo, sua vida é valiosa. Cristo deu a dele pela sua. A sua vida é valiosa. E a administração dela está na sua própria mão. Você precisa administrar muito bem. Amém, irmãos? Queria que você ficasse de pé. Eu quero orar junto com você.